Olha só, quando você mergulha em uma piscina, em um lago, né, enfim, no mar, quanto mais profundo você vai, maior a pressão, não é? Haverá um aumento de pressão, isso é o teorema de Stevin, haverá um aumento de pressão quando você, profundidade H, em relação ao nível da superfície. Então, por exemplo, esse ponto B. O ponto B está a uma certa profundidade H do ponto A, então, no ponto B, vai haver um acréscimo ΔP, uma variação de pressão em relação ao ponto A. E dado por qual expressão? Por essa aqui, ó. O ΔP vai ser dGH. H é a profundidade, né, entre os pontos A e B, G é a gravidade e D é a densidade do líquido. Densidade do líquido. Se os pontos estiverem alinhados, o líquido, as pressões são iguais naqueles pontos. É igual aqui os vermelhos, ó. Esses pontos vermelhos têm pressões iguais. Agora, se você quiser saber a pressão desse vermelho, PB, em relação ao PA, vai haver uma diferença de pressão entre esses dois pontos, a pressão hidrostática, por conta do líquido todo que tem acima do B até o ponto A, tá? Se a gente pegar, então, essas duas pressões, gente, essa aqui, ó, que é o ΔP, e essa aqui, relacionando PB com PA, vai ficar como? Vamos fazer aqui uma continha, que a gente vai utilizar isso para fazer uma questão, duas, né? Uma extra que eu vou passar e a questão 11, questão 10. Então, igualando aquelas duas, vai ficar como? Vai ficar PB menos PA é igual a DGH. O que eu estou fazendo? Estou igualando essa PB com aquela PB, certo? Ou seja, DGH de K, PB menos PA de K. Vamos isolar o PB? É isso que eu quero. Quanto vale PB, então? Passa o PA para o outro lado somando. Mais DGH. Tranquilo? É uma maneira de se encontrar a pressão total no ponto B. É você pegar a pressão que você sabe do ponto A, que seria um ponto lá em cima, na superfície, e acrescentar, adicionar um ΔP, que é isso aqui, ó. Pronto, é isso. Então, de novo, PB vai ser igual a um PA mais alguma coisa. Mais o quê? Mais um ΔP, que é o DGH, tá bom? Então, não esqueçam dessa expressão aqui, ou dessa, né? Beleza? E vamos utilizar essa expressão daqui a pouco. Eu vou até copiar ela aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Daqui a pouco eu vou dar o Ctrl V. Aí falamos de pressão, né? Naquela aula, vocês assistiram aí. Pressão, a definição é força, lembrando que força é dada em newtons e área em metro quadrado, portanto, newton por metro quadrado é a unidade de pressão, que é chamada Pascal. Isso no sistema internacional. Em outros sistemas, né, temos outras unidades, ATM, bar, PSI, milímetro de mercúrio, Torr e outras mais, que eu só citei aqui praticamente nessa aula gravada que vocês assistiram, mas eu fiz a relação de uma com a outra, expliquei, né, a diferença de uma para a outra e tal, na aula dessa semana que vocês vão ver, na aula de Torricelli, tá? Do barômetro, história do barômetro e tal, aí eu falei sobre isso. Aí vocês vão poder compreender cada uma delas, tá certo? Vamos fazer as questões, então. Dúvidas, gente, disso? De alguma parte aí que nós falamos agora, resumimos, relembramos, né? Atividade... Stevin. Pá, tá aqui. Então, temos a questão 9, temos a questão 10 para fazer. Mas primeiro, eu quero responder essa pergunta extra com vocês aqui, ó. Eu vou colar aquela fórmula que eu falei, tá aqui a fórmula. PB é PA mais DGH. A pressão no ponto B, lá embaixo, a uma certa profundidade H, vai ser igual à pressão no ponto A, lá em cima,
mais alguma coisa. Que coisa? DGH. D é a densidade do líquido, ele deu na questão aqui a densidade da água, a gravidade está aqui também, e a profundidade ele quer saber em qual profundidade, abaixo da superfície da água, ao nível do mar, a pressão é de 2 atms. Ou seja, lá no ponto B está falando que é 2 atm. Mas no ponto B onde? A que profundidade? Essa é a pergunta. Beleza? 1 atm é aproximadamente 10 a quinta pascal, mas aqui eu coloquei 3 casas após a vírgula aqui, ó, para ficar um número melhor. A gente encontrar uma profundidade aqui com uma casa depois da vírgula, tá? Então aqui eu coloquei um número 1,013, que é aproximadamente esse valor aí. Gravidade também, coloquei 9,81, né? Não coloquei 10 não. Vamos fazer isso aqui? Isso aqui é tranquilo, ó. Isso aqui vai ser o seguinte, a pressão no ponto B, né, são 2 atms, então 2 vezes. Quanto é 1 atm? 1 atm é 1,013 vezes 10 a quinta pascal. Pronto, isso igual. PA. PA é 1 atm. Lá no ponto A, que é um ponto da superfície, lá é a pressão atmosférica. 1 atm, ou seja, 1,13 vezes 10 a quinta. Certo? Nem precisava desse parênteses não, mas estou colocando só para ficar mais bonitinho, organizado. Mais DGH. Densidade. A densidade, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar por 1000, ó. Isso aqui é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, certo? Se você não lembra, você tem que multiplicar por 10 ao cubo. De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então, isso aqui vai dar 1000. Densidade é 1000. Vezes a gravidade, que é 9,81. E vezes a altura, que eu não sei. Quero saber. Passando esse termo todinho aqui. 1 tananã. E aqui tem 2 tananã, que é o parênteses. Então, fica 1 tananã. Né? 1 parênteses. 1,013, 10 a quinta, igual a 9,81 vezes H. Se a gente for deixar 10 ao cubo aqui, ó, a gente já pode simplificar, né? Simplificando esse 10 à quinta com 10 à terceira, aqui vai sobrar então 10 ao quadrado, não é? E aqui vai dar 101,3. Então vai dar 101,3 dividido por 9,81, isso é o H. O H, portanto, vai ser 10,3 metros aproximadamente. 10,3 metros. Certo? Aqui ficou 2, né? Vamos colocar ali. Aqui ficou 2, aqui ficou 0. Beleza. 10,3 metros. 10 elevado a 0 aqui é 1. 10 elevado a 2 dá 100. Que é isso aqui vezes 100 dá 101,3. Tá? De boa? Pronto, fizemos a continha. Isso significa o quê? Ó, que a cada 10,3 metros de profundidade, gente, a pressão aumenta 1 atm. Então, olha, aqui são 2 atms. É igual a 1 atm mais 1 atm. Então, isso aqui, ó, significa que aumentou 1 atm. O DGH é 1 atm de acréscimo por conta dessa água. A cada 10,3 metros aumenta 1 atm, né? À toa que o PB deu 2, porque é 1 atm da água que aumentou, mais 1 atm de fora, então dão 2. Se perguntar assim para você, questão de certo e errado, que aí não precisa nem fazer conta, se você lembrar que a cada 10 metros, aproximadamente 10 metros, né, vamos pôr assim, de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, se te perguntar assim, ó, 30 metros de profundidade, vai aumentar quantos atms? Se a cada 10 aumenta 1, 30 metros aumenta quanto? Aumenta 3. Mas a pressão lá a 30 metros de profundidade não tem, é 4. Porque é 3 do tanto que aumentou da água, mais 1 que já tinha do ar lá em cima.
cima da superfície. Entende? Você tem que somar esse 1. Então, por exemplo, 50 metros de profundidade. A pressão vai ser 6 atm, 6. 50 metros são superfície do líquido, certo? Porque a pressão no ponto B é a pressão no ponto A mais alguma coisa. A pressão no ponto A é 1 atm mais alguma coisa. Beleza? Entendido isso? Vamos para a próxima. Vamos para a 9, então. Está aqui. Questão 9. Basicamente é o seguinte, para a gente andar rápido na 9. O assunto fala o seguinte, o título aqui, o enunciado, né? Você tem um submarino que está aqui sobre a água, debaixo da água, né, submerso, e você tem 3 pontos, pontos A, B e C. E pergunta, qual a pressão é maior? Pressão em A, em B ou em C? Escreva em ordem crescente os valores dessas pressões, justifica. Bom, aí é com vocês então. Vou deixar vocês pensarem e escreverem a justificativa também. Enquanto isso, eu falo aqui da situação. E aí? Lembra dessa fórmula aqui, ó? Delta P? Acabamos de falar, DGH. Vai ter um acréscimo delta P em um ponto situado a uma certa profundidade de H, né? Quanto maior for a profundidade, maior vai ser a diferença de pressão entre aquele ponto e a superfície. A densidade do líquido não muda, é constante. A gravidade também não muda, então o ΔP está relacionado com H. Quanto maior H, maior o ΔP. Portanto, o ponto B, que está mais profundo, ele vai ter uma pressão maior, né não? Olha a profundidade do ponto P aqui. Ponto B, B de bola. Olha a profundidade HB. Em relação ao H do A, por exemplo, ó, HA. E em relação a HC, HC. Não é? Então escreva em ordem crescente. Então o menor deles é a pressão no ponto A, porque está mais raso o ponto A. A pressão no ponto A é menor que a pressão no ponto C, que é menor que a pressão no ponto B. A no ponto B é a maior de todas. Beleza? Por quê? Porque está mais profundo. Tudo bem? Pronto, ó. Por quê? Porque está mais profundo. Então, vamos escrever a justificativa. Pois a altura, né, a profundidade do A é menor que a profundidade do C, que é menor que a profundidade do B. Ponto final. Pronto. Tá aí, justificado. Aí você lembra da formulazinha também aqui, como eu escrevi, ó. Beleza, minha gente? Vamos para a próxima? Essa foi de boa, né? Só para falar e analisar essa formulazinha. Da pressão hidrostática. ΔP é chamada pressão hidrostática, tá? ΔP. Esse acréscimo aí. Número 10. Número 10, deixa eu ver se eu ainda... Deixa eu ver aqui, colar. Ah, tô aqui ainda, ó. Lembra dessa fórmula aqui? A pressão em um ponto B é igual à pressão no ponto A mais DGH. Nós vamos utilizar ela agora, tá? Nessa questão. Vamos ver. Podemos?
Temos mais essa para fazer hoje. Essa aqui eu vou demorar um pouquinho, vou explicar bem direitinho, para vocês entenderem perfeitamente essa questão. Minutos, né? Ixi, de boa. 20 minutos ainda para fazer essa questão. Ótimo. Metade da aula, foi metade da aula até agora. Um fluido A de massa específica μA é colocado em um tubo curvo aberto. Isso aqui é um tubo em forma de U, né? Isso aqui é chamado tubo em U. Eu vou até escrever aqui, ó. Tubo em U. Isso aqui, gente, é um vaso comunicante, não é? Vaso comunicante. Lembra do vaso comunicante? Vaso comunicante, você tem um recipiente de um lado, um recipiente do outro, e eles estão ligados aqui por baixo. Se aqui você tivesse mais um, por exemplo, aqui, ó, assim, aí esse estaria ligado com esse, que estaria ligado com esse, por aqui por baixo. Então seria... Por exemplo, vamos supor que, antes da gente ler aqui, você coloque só o líquido A, digamos, água, nesse recipiente. Você concorda que ficaria tipo assim, ó? Deixa eu tentar desenhar. Não, assim não. Assim, assim. Quando eu colocar só, vai ficar alinhado aqui, nesse mesmo nível, essa água. É ou não é? Você coloca água de um lado, alinha com o outro. Princípio de Stevin. Teorema de Stevin, né? Agora, depois que você colocar o A, que é a água, aí você vem acrescenta o B. Acrescenta óleo, no óleo de cozinha e tal. E o óleo com a água não se misturam, né? São immiscíveis. É o que vai falar a questão, ó. Os fluidos misturam e quando em equilíbrio, B preenche uma parte de altura H, tá aqui, do tubo. Certo? Por que, gente, que esse nível aqui, ó, a superfície do B não está alinhada com a superfície do A? Sabe por quê? Porque existe uma diferença de densidade entre eles. Diferença de densidade. No caso, o A que é o mais denso. O A que empurra o B e não o B que empurra o A. Por que, que o A empurra o B? Por que, que o A é mais denso? Porque o B está na superfície, a superfície do B está mais alta, o nível maior do que o A. Então, se tivesse uma questão de certo ou errado, perguntando assim, qual a densidade maior da figura? A do B ou do A? A densidade maior? A do A. Ok? Porque a superfície do B está mais elevada que o A, então a do B é menor. O que vai te perguntar na questão é a densidade do B sobre a do A. Vai ter que dar um valor aqui, ó, dB sobre dA, tem que dar um valor menor do que 1, sabendo disso. Portanto, a gente já descarta a C, descarta a D e descarta a E. Descartamos essas três. Vai que uma dessas duas aqui, a letra A e a letra B, fosse maior do que 1 também. A gente descartaria, aí a gente acertaria a questão sem fazer conta, entendeu? Tá? Por que que essa fração é menor do que 1? Porque o dB é menor que o dA. Por que eu sei disso? Porque o nível dele está mais alto que o A. Beleza? Vamos continuar de ler a questão. Ó, outra coisa, quando fala massa específica, essa letra aqui, ó, Mi. Ah, professor, esse aqui é coeficiente de atrito. É a mesma letra do coeficiente de atrito, mas aqui não é coeficiente de atrito, aqui é massa específica. É a densidade dA. A pergunta foi essa aqui. Quanto que é a densidade B sobre a densidade A? Aqui, ó. É essa a pergunta, tá bom? A densidade. Uma diferença entre massa específica e densidade é, massa específica está relacionado, gente, com um elemento químico. Aqui tem um líquido, por exemplo, água, ou B seria óleo, tá? Então, a densidade específica de um elemento só, químico, de um objeto que tenha um elemento químico só, um líquido, por exemplo. Agora, quando a gente fala de objetos, a densidade, a gente fala densidade do objeto. Minha densidade, eu sou composto por vários elementos químicos, né? Então, a densidade desse corpo. A densidade daquela cadeira. Aquela cadeira tem madeira, tem ferro. Então, a densidade da cadeira
é uma média ali, né? Tem que fazer uma conta para ver qual a densidade da cadeira. Pegar a massa toda dela sobre o volume todo dela. Se um objeto tiver oco, for oco, você tem que pegar a massa do objeto dividido pelo volume todo, inclusive da parte oca. Isso é a densidade do objeto, tá? Densidade. Agora, massa específica, não. Massa específica é só de um elemento químico, beleza? A diferença? Mas você pode chamar de densidade também da água, né? Não está errado também, não. Mas aqui ele fala massa específica do líquido. Certo. Falamos até aqui. Nesse caso, o desnível entre a superfície dos líquidos que se encontram à pressão atmosférica, olha como é que é? Eles se encontram à pressão atmosférica. Então, aqui na superfície do B e na superfície do A, temos a pressão atmosférica, certo? PATM. É de 0,25 H. A diferença entre os níveis, está vendo aqui na figura? Entre a superfície de um e a superfície do outro. Beleza, considerando as interações entre os fluidos e os visíveis, né, não interajam o líquido com o tubo e entre si também, pode-se afirmar que a razão entre as densidades é quanto? Letra A ou letra B? Vamos fazer uma continha agora, tá? O que a gente vai utilizar é Teorema de Stevin, essa fórmula aqui. Mas se eu chamar de outros pontos, por exemplo, vamos ver se vocês entenderam essa fórmula, gente. Se eu chamar aqui, por exemplo, ó, de ponto A, porque está no líquido A, né, superfície do líquido A, aqui de ponto B, aqui de ponto C, por exemplo. Como fica essa fórmula aqui? Não fica aqui PB e aqui PA não, né? Aqui ficaria PC e aqui ficaria PB. Vocês concordam? Vou colocar essa aqui de verde, ó. O que eu quero saber é, a princípio, quanto é embaixo do líquido verde, bem na divisa entre o verde e o azul. Vai ser o PB, que é lá em cima, mais um tanto, mais o quê? Mais DGH. No caso, a densidade é do líquido verde, a densidade do líquido B, DB, porque o líquido azul é DA. Certo? Montei uma equaçãozinha. Beleza? Até aí? Tudo tranquilo? Vocês conseguiram fazer essa, gente? Quem conseguiu aí? Quem achou o resultado? Como é que vocês fizeram? Não? A princípio ela é um pouco assim, um tanto complicada, né? A primeira vez que se faz mesmo. Mas depois que você vir eu fazer essa questão, né? Que depois que você entender ela, ver pela primeira vez aí você vai falar, ah, tranquilo, dá para fazer, tudo vai ser sempre assim, né, professor? Vai ser sempre assim, aí você faz, tá? Olha só, vamos aqui então. Se você pegar um ponto situado, deixa eu colocar aqui de laranja. Aqui, ó. Se você fizer um nível bem aqui, nesse pontilhado laranja, passando por C, naquela divisa, e indo até lá no outro lado, você marca ali um ponto D. Vamos marcar ali um ponto D, que está ao mesmo nível, no mesmo nível que o ponto C, tá? Só que esse ponto D aqui, dá para ver que ele está na água, não é? Na água. O ponto C está onde? Ah, professor, não está nem na água nem no líquido. Vamos supor que ele esteja na água, vamos supor que esteja 1 milímetro para baixo o ponto C, tá? Aqui a gente considerou, ó, o ponto C no líquido verde, ou seja, 1 milímetro de separação. O ponto C, 1 milímetro acima da superfície de separação. Agora vamos considerar 1 milímetro abaixo, assim, é na superfície, entendeu? Ele faz parte tanto de um quanto do outro, vamos dizer assim. Então, se a gente considerar que ele faz parte do azul, e o D também faz parte do azul, e eles estão alinhados, estão sobre o mesmo nível, portanto, eles têm a mesma pressão, não é? Porque para ter a mesma pressão, eles têm que fazer parte do mesmo líquido
e estar no mesmo nível, tá bom? Que eu vou escrever aqui agora, ó, PC igual a PD, tá certo? Vou destacar essa fórmula, inclusive, porque daqui a pouco a gente vai, a partir daqui, desenvolver algumas coisas. Por isso que eu já achei o para jogar aqui. Agora eu vou achar outra equação, que é o PD, e jogar aqui. E aí igualar as duas. Acabou a questão. Pronto, é isso. Fizemos PC, vamos achar o PD e igualar as duas. Por que igualar as duas? Porque estão sobre o mesmo líquido e no mesmo nível. Se você, porventura, fizesse isso aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesses dois pontos que eu fiz aqui agora, ó, esse e esse, dá para ver? Estão alinhados, não estão? No mesmo nível? Eles têm a mesma pressão? Não. Por que não? Porque estão em líquidos diferentes. Tem líquido e no mesmo nível, tá? Beleza? Tá, e se o ponto fosse esse aqui, quer ver? Ponto E. O ponto E e o ponto A estão alinhados. Eu desenhei assim, ponto E e ponto A, tá vendo? Tá, eles têm a mesma pressão? Não, por quê? Porque eles estão em líquidos diferentes. Se o ponto A está no líquido azul e o ponto E no líquido verde. E dá para ver que é diferente mesmo, por quê? Porque pressão no ponto A é a pressão atmosférica, está na superfície. A pressão no ponto B é atmosférica também. Então, se no ponto A é igual ao do ponto B, vou até escrever isso agora, aqui, ó. Pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual à pressão atmosférica, certo? Destacar aqui colocar de vermelho, que ali é a pressão atmosférica. Então, quer dizer que se a pressão em A é igual à pressão em B, não pode não pode a pressão em A ser igual à pressão em E, não pode. Porque a pressão em E é maior que em B, se for comparar. Porque o ponto E está abaixo do B. Certo? Se E é maior que B, E não pode ser igual a A, porque A é igual a B. Entendido isso? O que eu quero chegar é a conclusão que, mesmo que estejam alinhados, mesmo que estejam no mesmo nível. Por isso que eu escolhi o ponto D aqui, está no mesmo líquido. Se a gente for olhar que o ponto C esteja a 1 milímetro abaixo da divisa. Beleza? É isso. E outra coisa, só mais uma coisa aqui, ó. Se você aqui fizesse assim, ó, olha para cá agora que eu vou apagar uma parte da figura. Tá olhando a figura? Tá olhando? Então, olha só, vou apagar essa parte aqui de baixo. Pronto. Se você pensar que essa coluna verde aqui, você está encontrando a pressão no ponto C, lá no fundo dela, a fórmula é essa. É o que a gente fez. Agora vamos fazer o mesmo para o ponto D. Como que seria a mesma coisa para o ponto D? O ponto D, pressão no ponto D, não vai ser a pressão no ponto A lá em cima mais alguma coisa? Que seria D, no caso a densidade do A, né? Vezes G, vezes a altura, a profundidade entre A e D. Inclusive é quanto, hein, gente? A profundidade aqui entre A e D, ó. Esse valor. Não é 0,75H? Por quê, professor? Porque, ó, daqui para cá é 0, tá aqui. E daqui para cá tem que ser quanto? Para somar esses dois aqui, tem que dar esse H. Então, 0,75 com 0,25 dá o H. 1H. Beleza? Então, aqui eu coloco 0,75 de H. Vou pôr um parênteses aqui, não precisava, mas vou pôr assim mesmo. Melhor pecar pelo excesso que pela falta, tá? Embora ali não seja errado. Vou colocar o parênteses. Pronto. Aí eu posso apagar aqui, voltar aqui a figura de novo, ó.
Pronto, voltei a figura de novo. PD e PC igual a PD. Beleza, vamos comparar os dois aqui então. Vamos igualar os dois aqui, ó. PC, PC. PD, PD. Então, como vai ficar essa expressão agora? Vai ficar... Vou até copiar igualzinho. Deixa eu pegar aqui. Já isso aqui. Duplicar. Pronto. Ficou isso. Igual a isso. Certo, gente? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Pronto. Ó, a gente não acabou de ver que... Agora é só fazer uma continha. Demorei muita explicação, tal, falei muita coisa, né? De repente você assiste a gravação dessa aula, pausa aí algumas coisas que eu falei, vai anotando, tá? Embora eu creio que você esteja anotando alguma coisa aí, mas foram muitas informações. Mas depois você pega cada uma delas aí. E aí você igualando as duas, acaba a questão, basicamente. Ó, PA igual a PB, que é igual a pressão atmosférica. Então, eu vou cortar PB com PA. Por quê? Porque são iguais, ó. Aqui e aqui. Beleza? São iguais. Estão sobre a superfície. Pressão atmosférica. Aí vai ficar isso aqui. Já vou fazer assim, ó. Vai ficar isso aqui igual a isso aqui, não é? Já posso cortar a gravidade de cá com gravidade de lá? Beleza? Já que ficou isso igual a... Vou cortar a gravidade de cá com gravidade de lá. Simplificando aqui. Vou simplificar a altura de cá com a altura de lá. Ih, sobrou foi nada, quase, hein? Acabou a questão, ó. O que sobrou? Sobrou dB igual dA vezes... Olha que interessante. dB é 0,75 de dA. Se o dA fosse a água, fosse 1 grama por centímetro cúbico a densidade, então nós tínhamos que o dB seria 0,75 vezes 1. 0,75, menor que 1. Foi o que a gente tinha falado desde o começo, né? Que isso aqui vai dar menor do que 1. Então, letra A vai dar a resposta, não é? O dB sobre o dA vai dar 0,75. Estamos corretos. Resposta, então, alternativa A. E a gente encerra aqui essa questão. Beleza, minha gente? O que acharam? Dúvidas? Ó, resumo de 1 minuto é isso aqui, ó. Toda vez que você tiver um tubo que tiverem 2 líquidos, o que você faz? Primeira coisa, faz uma pontilhada aqui, que eu fiz de laranja, separando, né? Aqui os 2 líquidos B e A, e aí você marca um ponto lá no outro líquido. Então, eu fiz um ponto C e um ponto D. E você, pronto, vai igualar a pressão no ponto C com o ponto D. É só isso, tá? Igualando a pressão no ponto C com o ponto D, aí você acha a pressão no ponto C por uma fórmula, tá aqui, coluna verde. Faz a pressão no ponto D por outra fórmula, que é a coluna azul. Aí o azul é só esse pedacinho aqui. A gente achou a altura aqui do azul. Igualou as duas, acabou. A densidade, gente, de um líquido desconhecido. Você tem um óleo, você tem alguma coisa, um líquido, você não sabe a densidade dele, você coloca sobre uma água, que você sabe a densidade, um líquido que você sabe a densidade. A relação das alturas ali, você faz essa conta, você encontra a razão entre as densidades dos líquidos. Se você sabe a densidade da água, então você sabe a densidade do B, líquido desconhecido, por conta dessa diferença de altura. Top, hein? Uma maneira de encontrar a densidade. Tá certo? Beleza, então. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.